Gente, quero falar com vocês hoje sobre Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 11, porque eu acho que a aplicação desse texto tem muito a ver com o que a gente está vivendo nos nossos dias de hoje, na atualidade. E o que está acontecendo ali em Mateus capítulo 11, versículos de 1 a 11? João Batista está preso injustamente. E nesse momento que ele está preso injustamente, ele mesmo tendo todas as experiências que ele teve em preparar o caminho do Cristo, em ver os milagres que o Cristo fez, em ser aquele que foi levantado por Deus para preparar a vinda de Jesus ministerial, de repente ele se vê ali preso de forma injusta e ele reúne os seus discípulos ali e ele fala para eles o seguinte: vai perguntar para Jesus se ele é o Cristo mesmo, o Messias que a gente está esperando, ou se a gente deve esperar outro. Olha que loucura, diante de uma situação desesperadora, João duvidou se Jesus era Deus. E normalmente a gente fala que se alguém duvida que Jesus é Deus, essa pessoa nunca conheceu Jesus. E quem se atreve hoje em falar que viu ou vivenciou o que João tinha visto e vivenciado em Jesus? Acredito que ninguém. Mas o que está acontecendo ali no contexto? João, como um bom judeu, ele tinha aquele senso comum de esperar que o Messias viria como um líder religioso, político e bélico, que ia devolver para Israel toda a supremacia, todo o poderio, semelhante ao Antigo Testamento nas épocas boas. E isso não aconteceu, porque Jesus não veio para ser rei deste mundo. Ele mesmo dizia: o meu reino é desse mundo, o meu reino é um reino celestial. Mas João, entre aspas, contaminado com esse senso comum, ele achava que quando Jesus viesse, quando Cristo viesse, o Messias, ele ia resolver tudo. E aí ele se vê preso injustamente. Por quê? Porque ele repreendeu Herodes, que se casou com Herodias, que era esposo do seu irmão, e aquilo era contra a lei. Então, por repreender Herodes, ele foi preso. E ele pensa: bom, se eu mesmo pregava, segundo o Evangelho de Mateus capítulo 4, versículos 1 e 2, que o machado já está posto à raiz e quando Cristo vier ele vai limpar a eira e não vai ter mais nada de errado. E agora eu estou aqui preso injustamente? Será que ele é o Cristo mesmo? Ou seja, repare como uma falsa narrativa, como um senso comum, ele tem às vezes um poder destrutivo de fazer a gente duvidar de coisas grandes que a gente sempre creu. Mas o texto continua. E uma coisa ele fez corretamente. Ele levou essa dúvida até Jesus, através dos seus discípulos. E quando os discípulos chegam lá e perguntam a Jesus, João perguntou se você é o Cristo mesmo ou se a gente tem que esperar outro. A resposta de Jesus foi: fala para ele que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos estão sendo purificados e aos pobres está sendo anunciado o reino de Deus. A princípio, essa resposta parece meio óbvia, porque João tinha visto tudo isso. Mas na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte: João, olhe para as profecias de 700, 800, 500, 400 anos antes de mim, que diziam que quando Cristo viesse, essas coisas aconteceriam. Ou seja, só em Jesus que um cego teve o olho aberto, voltando a enxergar. Só em Jesus um morto ressuscitou. Só em Jesus um leproso foi purificado. E olha que interessante, só em Jesus os pobres voltaram a receber a mensagem do Evangelho da Salvação, porque eles estavam vendo a margem e a mensagem da salvação já não era acessível mais a eles. Então o que Jesus estava dizendo através dos discípulos de João para João olha para as Escrituras. Não olha para o contexto, não olha para o que você está vivenciando, não olha para as suas dificuldades, não olha para as grades ao seu redor, mas olhe para as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. E elas afirmam que o Cristo faria essas coisas, e eu fiz. E como que eu vejo a aplicação desse texto com o que a gente está vivendo no mundo hoje? A gente está vivendo um momento de loucura, de falta de controle, do que a gente não sabe. Hoje se fala uma coisa, amanhã se fala outra, e às vezes a gente perde ali os nossos referenciais e chega a se perguntar: nossa, cadê Deus? Nossa, será que Deus existe mesmo? Nossa, será que Deus está olhando por mim? Ainda mais se alguém da nossa família
for contaminado, ou Deus nos livre, mas vier a morrer. E aí pode ser que essas perguntas venham à mente mesmo, elas roubem a nossa paz. E o que Jesus diz para nós é: pare de olhar para falsas narrativas que disseram para vocês de que por ser cristão nenhum problema vai ter, por ser cristão não vai passar dificuldade, por ser cristão não vai sofrer. Isso é um engano. O que a gente observa nas Escrituras é que o próprio Deus, na pessoa de Jesus, veio aqui e sofreu. Então por que nós, como discípulos dele, não podemos sofrer? Muito pelo contrário, o que ele diz para Paulo, através de Ananias, é: vai lá falar com Paulo, porque eu vou dar a ele o privilégio de sofrer pelo Evangelho. Mateus capítulo 6, Jesus vai dizer: bem-aventurados sois quando vocês os perseguirem, vos injuriarem, falando mal de vocês por serem meus seguidores. Assim foi com os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, faz parte o sofrimento, mas para cristão, para todo ser humano, para cristão, não cristão, ateu, enfim, o sofrimento faz parte da vida, de um mundo caído e pecaminoso. Então, às vezes nós temos falsas narrativas, achando que não, por ser cristão tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso, mar de rosas, e por se apoiar nessas falsas narrativas semelhante a João, a gente começa a duvidar de coisas essenciais e altamente importantes. Mas o que é maravilhoso disso tudo é que mesmo quando a gente comete essa falha, como João, Jesus não nos expõe, não nos descarta. Quando os discípulos de João ali saíram, Jesus já virou para o povo, que provavelmente devia estar comentando, falando: poxa, se João está duvidando, quem sou eu para acreditar, né? Ele já virou para esse povo e falou: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, né? O que vocês foram ver no deserto? Um rei? Não, porque os reis são nos palácios. O que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Ele sim. E vos digo muito mais do que profeta, porque nascido de mulher ninguém é maior do que João. Ou seja, ele calou a boca de todo mundo ali. Mesmo na falha de João, mesmo na limitação de João, Jesus dá bom testemunho dele, porque Jesus é o redentor dele. Jesus é o salvador dele. Jesus começou a boa obra nele e vai terminá-la. E aí ele diz: mas o menor no reino dos céus é maior do que João. E o menor no reino dos céus são aqueles que vivem após Atos 2, na descida plena do Espírito Santo. Os profetas, assim como João, ansiavam em ver a descida do Espírito Santo. João, infelizmente, não viu, perdeu a cabeça antes. Mas nós, que temos o Espírito Santo de Deus habitando plenamente em nós, por mérito de Jesus Cristo, não mérito humano, nós somos maiores do que João. Volto a dizer, não por mérito humano, mas pelo mérito do próprio Deus. Então, meu amigo e minha amiga, e nesse tempo aí, às vezes de desespero, às vezes de perda de estruturas ou garantias que a gente tinha na vida, que a gente não se apoie em falsas narrativas ou nos nossos sentimentos, medos e insegurança, para porventura vir questionar: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus está comigo? Será que Deus existe? Será que Deus lembra de mim? Não, mas a gente lembra de olhar para as Escrituras, porque elas dão testemunho de que Jesus é Deus. E elas mostram para nós, através de palavras de vida e agir do Espírito Santo, que nós somos os mais capazes a sofrer nessa terra. Porque nós temos o consolo em Jesus Cristo e sabemos que um dia tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar, quando Jesus voltar para buscar a gente, ou por meio da morte a gente for até ele. Então que Jesus nos abençoe, que a gente foque em Jesus e no que as Escrituras nos ensinam a respeito dele. Valeu, fica na paz.